Graças a Deus. Querido, antes de você sentar, dá um sorriso bem largo, um abraço bem gostoso. Nós somos família de Deus, estamos entre irmãos que se amam. Expresse a sua alegria e privilégio de poder compartilhar deste tempo de culto do lado deste amado, desta amada, dessa pessoa linda que está perto de você. Depois que você enxergar uns 50 dentes diferentes, aí você pode se assentar confortavelmente. Graças a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus Cristo? Amém. Aleluia. Eu estou feliz, eu estou grato, estou satisfeito, porque Ele é muito maior e muito melhor do que eu sabia até ontem. Sabe por quê? Porque eu descobri mais características lindas de Jesus Cristo na vida de vocês. E eu sou grato a Deus por isso. A Ali e eu tivemos o convite de poder estar este final de semana juntamente com os irmãos da igreja, no nosso retiro. Tempo tão especial, tão gostoso, tão de Deus, né? Tão alegre, tão divertido. Eu achei também tão leve, né? E a palavra de Deus fluindo, nos animando, nos ministrando, nos edificando, nos inspirando, nos fortalecendo. Tempo muito, muito, muito gostoso. Muito bom, muito obrigado por me permitirem experimentar do corpo de Cristo juntamente com vocês. Obrigado pelo convite de poder estar aqui, obrigado pelo contato de nos trazer para estar com vocês neste final de semana. Um tempo muito especial em que nós saímos enriquecidos, pelo amor de vocês, pelo carinho de vocês, cada um com seu jeitinho. A gente está num ambiente um pouquinho mais alemão do que de costume. Doce, 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 dá-lhe doce. Mas eu sou formiga, então eu estou feliz da vida. Muito especial, de fato, muito obrigado. Muito bom conhecer vocês mais de perto, muito bom poder ser um instrumento de Deus para de alguma forma ser bênção, para este corpo local. Graças a Deus por isso, é só Ele. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ele. Privilégio poder ser usado, podemos ser usados por Deus, para de alguma forma deixar algumas marcas nos corações dos amados. E nós estamos no final da nossa jornada, para aqueles. Quem estava no retiro? Um bom grupo, né? Glória a Deus, uma turma boa. Quem não estava no retiro? Prazer, meu nome é Tom, Alessandra, minha esposa, A gente já chega assim meio como se estivesse em casa, porque os irmãos deixaram a gente sentir em casa, Mas de repente, para você é a primeira vez que você está nos vendo, então, prazer, desculpa não me apresentar antes. Mas eu gostaria de, nesse momento, talvez você está tendo contato pela primeira vez com a gente, para aquele que estava no retiro, a gente gostaria de colocar aquela cerejinha, em cima de um bolo maravilhoso que Deus preparou para nós nesse final de semana. Um tempo muito, muito gostoso. Falar em bolo, hoje à tarde comemos um bolo. Eu falei, foi você que fez, minha irmã? Ela, fui eu. Eu falei, que dom, que talento. Graças a Deus, obrigado. Muito obrigado. Queridos, quem estava ali no retiro, acho que percebeu que eu amo mergulhar nas histórias bíblicas. É algo que Deus ministra no meu coração e Ele ministra dessa forma. Eu gosto de mergulhar na história e olhar mais fundo do que a superfície da letra das páginas da Palavra de Deus mostram, por mais que na superfície já existem informações muito relevantes. Mas eu gosto de entrar nas histórias, questionar as histórias, imaginar os cenários que existem por trás das histórias. E a gente conversou em alguns momentos falando a respeito de algumas histórias bíblicas e descobrindo ali pedras preciosas naqueles ambientes, naqueles contextos. E
neste momento eu gostaria de mais uma vez convidar você a gente dar um mergulho lá na Bíblia, numa das histórias lindas de Jesus. E nessa história vamos aprender, vamos perceber o quanto Jesus se importa, o tamanho do seu poder, quais posturas nós podemos e devemos ter, quais posturas nós devemos evitar, para que a nossa vida seja transformada e a nossa vida seja um instrumento de transformação. Então nós vamos ler algumas histórias aqui, uma história na verdade, nós vamos ler uma história, e aí eu quero junto com você, provocar você para a gente mergulhar e imaginar um pouco mais do que a gente vai ler, que já é extremamente poderoso. Nós vamos ler uma história que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Hoje, brevemente, eu fiz uma citação a respeito desse texto, mas agora eu quero mergulhar mais fundo nessa história. A palavra de Deus nos diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e uma numerosa multidão iam com ele. Diga assim, numerosa multidão. Continuando. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade ia com ela. Diga, uma grande multidão. Continuando. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Quando Jesus viu a mãe daquele jovem, teve compaixão dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o restituiu, o devolveu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Aleluia. Queridos, aqui nós temos a história de um grande milagre. Poder de Deus fluindo de uma forma extraordinária. Nós vemos Jesus trazendo à vida uma pessoa que havia morrido, ressuscitando um jovem. Só que agora, isso por si só já é poderoso. Fala, uau, que Deus é esse? Que poder é esse? Jesus Cristo, Ele ressuscita mortos. Que extraordinário, já é fantástico. Mas como eu disse, eu gostaria de fazer a gente perceber um pouquinho mais fundo dentro deste cenário. O texto diz que existiam duas multidões, por isso que eu pedi para você repetir uma numerosa multidão e depois uma grande multidão. Existem duas multidões citadas nessa história. O título, inclusive, desse pensamento é O Encontro das Multidões. E eu gostaria de convidar você para entrar um pouquinho e pensar um pouquinho, entender um pouquinho quem são e como eram compostas estas multidões. Em primeiro lugar, nós temos uma multidão que está acompanhando um cortejo fúnebre. O enterro de um filho único de uma mulher que é viúva. Cidade de Naim conhecia essa mulher. Naquele tempo, as cidades não eram gigantescas. Existiam cidades muito grandes, mas as cidades, de forma geral, eram vilas. E as pessoas se conheciam. E nós temos aqui uma mulher viúva que, portanto, já havia sepultado o seu marido há um tempo atrás. Naquele tempo, na cultura daqueles dias, era bastante firme. Hoje é menos, mas naquele tempo era muito assim claro que a responsabilidade, a provisão, a proteção, o cuidado, o sustento de um lar era trazido pelo homem da casa. Era exclusivamente o homem que cumpria o papel da provisão,
de trazer o alimento, de trazer o sustento, de trazer a proteção para o lar. E nós temos uma mulher que era casada, tinha o seu sustento, tinha o seu cuidado, tinha a sua proteção, tinha a sua família amparada pelo seu esposo. A Bíblia não explica o que aconteceu, qual foi o gerador da morte, mas o fato é que o marido dessa mulher faleceu. E ela enviuvou, ela se tornou uma viúva. E agora essa viúva, ela tem um filho jovem, um rapaz, também homem. E foi colocado sobre o rapaz, consequentemente pela cultura do tempo, a responsabilidade de que ele também viesse a trazer o cuidado, o sustento e a provisão do seu lar. Então, quando a gente vê que uma multidão se reuniu em torno dessa mulher, é porque existia uma compreensão coletiva da sociedade de que a situação daquela mulher era de fato muito dramática. Era um problema muito grande. Porque essa mulher agora, ela está sepultando o filho, que era a pessoa que tinha assumido a responsabilidade do sustento da casa, que já havia sido transferido do marido. Duas perdas muito fortes, muito intensas para essa mulher. Se isso não bastasse, e talvez aqui as mulheres vão ter um pouco mais de sensibilidade do que nós homens nesse contexto, aquela mulher, ao ter o seu único filho vivo, não mais o marido, ela não só enxergava culturalmente a necessidade de provisão na vida dele, mas ela também tinha sonhos, ela tinha desejos e ela tinha alvos. A esperança de vida dela estavam depositados no filho e não nela mais. Ela não tinha tantas aspirações pessoais, desejos pessoais, mas a alegria dela, o sustento dela, a vida dela, a esperança dela, os desejos dela eram de ver o seu filho bem, o seu filho formando uma família, o seu filho crescendo profissionalmente, o seu filho tendo uma vida estável, o seu filho encontrando uma boa esposa, o seu filho constituindo família. Essa era agora a esperança que movia, que justificava aquela mulher continuar vivendo. Era isso que a dava ainda algum ânimo, alguma razão de existência, o fato de ter o seu filho. E depositou sobre ele sonhos, planos, projetos, alvos. Ah, meu filho, você vai ser assim. Filho, você vai ser abençoado. Filho, você vai ser um grande pescador para a época, né? Não sei qual que... Mas, de qualquer forma, ela depositava naquele jovem, no seu filho, os seus anseios, suas justificativas de vida, esperança e alegria. E quando, então, esse jovem agora morre, nós temos, de fato, uma situação muito, 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 muito difícil acontecendo para essa mulher. Porque agora ela está sepultando o cortejo fúnebre dos seus sonhos, dos seus alvos, dos seus anseios, dos seus anelos, das suas esperanças, das suas alegrias. A razão que ela tinha de continuar vivendo agora está ali, num caixão, deitado. Morto. Além disso, sustento, comida, provisão, está num caixão. E quando a cidade de Naim vê aquilo acontecendo, percebe a situação daquela mulher, existe um pânico, um desespero. Existe assim meu Deus do céu, o que vai ser desta mulher? E a cidade então fica tão movida, tão cheia assim de piedade, de dó daquela mulher, que se reúne uma grande multidão para estar com ela. E essa multidão, ela então, são pessoas que se aproximam dessa mulher e de repente a envolvem com um abraço e dizem: eu sinto muito, meus pêsames, eu lamento. Eu não consigo imaginar a dor que você está sentindo. Eu posso te oferecer um lenço? Olha, se você quiser, pode encostar no meu ombro, pode chorar. Eu estou aqui do seu lado neste momento, nesse cortejo fúnebre, e eu vou acompanhar a senhora. Porque eu não consigo nem pensar qual é a dor que você está sentindo. Eu não sei o que será de você amanhã.
Na próxima semana, até o fim do mês, como você vai se sustentar? E essa multidão, honestamente e sinceramente, ela percebendo a angústia, a dor daquela mulher, se aproximou dela. E veio e se juntou uma numerosa multidão. E é interessante que quando a Bíblia fala de uma grande multidão, uma numerosa multidão, a gente não tem muita noção, né? Uma multidão na Bíblia vai falar a respeito aí de umas 400, 500 pessoas, quando usa o termo multidão. Quando a Bíblia fala de uma numerosa ou de uma grande multidão, você já pode pensar para cima de 1000. 1000 pessoas mais. Pessoas se reuniram da cidade em torno de um cortejo fúnebre. Uma situação difícil, uma situação assim, sem solução. E o máximo que essa multidão podia fazer era estender um lenço, era enxugar uma lágrima. Talvez dissessem isso com os lábios, ou no mínimo era o que eles estavam podendo dizer naquele momento minha senhora, eu vou acompanhar você neste momento tão triste e dramático da sua vida. Eu vou acompanhar até o momento onde você vai colocar o seu filho, os seus sonhos, os seus objetivos, a sua razão de vida, 7 palmos abaixo da terra. Eu vou tentar te consolar, mas eu não posso mudar essa situação. Esse era o ambiente. Essa era a conversa. Esse era o cenário, o meio ambiente que montava, que era expresso por meio dessa multidão. É uma multidão representada aqui nessa história. Só que o texto fala que existia uma outra multidão nessa história. E era uma multidão que seguia a Jesus. O texto começa dizendo, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Logo depois do quê? Jesus estava na cidade de Cafarnaum antes de ir para Naim. E Jesus, ele atendeu um centurião. O centurião tinha um servo a quem ele muito amava e pediu a Jesus que Jesus pudesse curar este seu servo. E Jesus então tinha curado este servo. E Jesus decide então agora sair de Cafarnaum e ir até a cidade de Naim. Fazendo uma pesquisa, eu descobri que a distância entre Cafarnaum e Naim são 32 quilômetros. Então Jesus, ele está ali pregando, ministrando, curando, e de repente ele diz, gente, eu vou para um outro lugar. Estou indo. Só que uma grande multidão resolveu acompanhar Jesus. Aprendemos agora há pouco, uma grande multidão, centenas, milhares de pessoas. Não, Jesus, nós vamos com você. Agora, aí eu comecei a pensar, se por um lado eu vejo uma multidão que não é tão difícil de entender, que está acompanhando um cortejo fúnebre, porque a situação é muito difícil daquela mulher, por que uma grande multidão se forma para seguir Jesus, não numa pequena jornada de 2, 3 quilômetros, mas uma jornada de 32 quilômetros? Quem eram essas pessoas? Que conversas existiam? Que expectativa ambientava essa multidão? E aí eu comecei a pensar, quem eram as pessoas que montavam essas multidões que seguiam Jesus? Porque quando você lê os evangelhos, você vai perceber em muitos momentos que uma grande multidão o seguia. Em várias histórias você percebe isso, uma grande multidão acompanhava. E aí eu comecei a pensar, quem eram as pessoas que compunham as multidões que seguiam a Jesus? E aí eu lembrei de histórias do tipo assim, de que Jesus ele cura um cego, e aí essa pessoa passa a enxergar, e o texto diz assim, e deixando tudo o seguia. E Jesus cura um paralítico, ou um leproso, ou alguém com problema de audição, e em vários momentos nós encontramos que essas pessoas que foram alvos do poder de Deus, elas deixavam tudo e decidiam seguir Jesus. E eu pensei, logicamente, parte dessa multidão que acompanhava Jesus eram pessoas que tinham sido tocadas pelo poder de Jesus. Pessoas que foram curadas no seu físico, pessoas que foram curadas nas suas emoções, pessoas que foram libertas espiritualmente.
Pessoas que foram tão impactadas pelo poder de Jesus que disseram, eu vou abandonar tudo e eu vou seguir Ele. Legal, um grupo bom de pessoas, né, especial de pessoas que acompanhavam Jesus. Mas eu pensei, mas quem mais? Quem mais eram as pessoas que compunham essa multidão? E aí eu consigo imaginar, né, se esse grupo de pessoas, de ex-cegos, ex-paralíticos, ex-surdos, é um grupo legal de você ter caminhando com você? Eu acho que também existiam aquelas pessoas que talvez ou eram indiferentes ou até atrapalhavam um pouquinho. Quem? Os Jacozinhos. Jacozinho que gosta de fazer negócio. Por quê? Porque judeu sabe ganhar dinheiro. Né? E judeu vê uma multidão que vai atravessar o deserto no calor, sabe que vai comprar água a R$2 e vender a 20. Né? Às vezes a gente fica muito assim na superfície e acha, puxa, pastor, que é isso, que heresia. Mas pensa, você acha que não tinha gente no meio da multidão que foi lá sabendo que no meio da caminhada ia ter gente com fome, com sede? Ele falou, quer saber? Eu vou aproveitar e vou fazer negócio. Sim ou não? Faz sentido? Né? Eu estou querendo puxar você para dentro do ambiente, para dentro da história. Né? Eu posso ficar só no espiritual aqui, mas vamos entrar na realidade da história. Com certeza tinham pessoas lá, água, né? Andava 1 quilômetro, R$3, 2 quilômetros, R$5. Agora 2 por 30. Né? E estão ali no meio, querendo aproveitar daquele ambiente onde Jesus estava. Não tem gente que hoje se aproxima de Jesus para aproveitar do ambiente que Jesus está? Né? Outro perfil de pessoas. Mas eu fiquei pensando, mas tem mais gente. E a palavra de Deus fala a respeito de um grupo de pessoas que ouvia Jesus e se maravilhava com os ensinamentos de Jesus. Expressões do tipo assim, ele fala como quem tem autoridade. E essas pessoas então ficavam admiradas, ficavam assim perplexas. E elas eram apaixonadas por ouvir a voz e o conhecimento de Jesus. E elas queriam simplesmente ouvir. Aquilo que Jesus ministrava, aquilo que Jesus pregava, fazia sentido para elas. Uau, que palavra poderosa! Eu preciso ouvir mais disso. Eu quero ouvir a respeito do que ele tem para ensinar. E essas pessoas, então, apaixonadas pelo conteúdo que Jesus ministrava. Existiam outras pessoas que seguiam essa multidão, que eram curiosas. Quantas vezes você já pegou uma estrada, você está viajando uma BR, e de repente o trânsito fica lento. E monta quilômetros de congestionamento. E fica pensando, o que aconteceu? Tem um caminhão atravessado no meio da estrada, sei lá, alguma coisa. E aí devagarinho vai a 10 por hora e para, e vai, e para, e vai, e para, e vai, e para, e vai, e para. Até que lá na frente você finalmente consegue passar por um caminhão que está a 10 metros da estrada e está todo mundo andando devagarinho para ver. Sim ou não? Curiosos. Nesse caso, não era para ver acidentes ou problemas, mas eram pessoas curiosas porque sabiam que Jesus constantemente operava sinais, prodígios e maravilhas. E eles queriam ver o que ia acontecer no próximo. Qual seria a próxima ação? O que Jesus ia fazer agora? Qual seria a mensagem? Qual seria o milagre? Qual seria a enfermidade que Jesus iria tocar, transformar? O que Jesus ia fazer? E as pessoas então, elas se aproximavam e andavam com Jesus, as centenas, possivelmente milhares, simplesmente, eu quero ver o que esse cara vai fazer agora. E aí uma grande multidão se juntava ali, em torno de Jesus. E o ambiente, ele era tão efervescente, ele era tão assim, um ambiente entusiasmado, que as pessoas estavam dispostas a, mesmo que fosse uma jornada de 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, elas permaneciam ali. Porque existia, o que vai acontecer? Você consegue imaginar que de repente 2 pessoas estão conversando e uma fala para a outra assim, você viu
Aquele milagre que Jesus fez, quando ele cuspiu no chão e ele fez um lodo, ele esfregou nos olhos daquele cego, aquele cego ele saiu dali, ele se lavou, ele voltou enxergando. Você viu aquilo? Que milagre mais doido que esse Jesus fez e que poder trazer cura a um cego de nascença. De repente, alguém bate no ombro dele e fala: ei, eu era o cego, mas agora eu vejo. Era você! Era eu. E o paralítico está correndo ali do lado. E aí daqui a pouco aquelas pessoas conversando, como esse Jesus é fantástico, como Jesus é extraordinário. Agora vocês já pensaram uma coisa? A gente já andou aí uns 20 quilômetros, 25 quilômetros. Jesus curou o servo do centurião. E Jesus está indo tão longe. Deve ter alguma coisa muito especial para acontecer agora, hein? O que será que Jesus está indo fazer? Por que Jesus está indo tão longe? Ele deve estar se importando muito com alguém. Deve ter uma coisa muito grande para acontecer. Eu estou te convidando para mergulhar na multidão. Consiga imaginar que esse tipo de conversa existia. E de repente, eis que eles estão chegando próximo à cidade de Naim. E está vindo um cortejo fúnebre, um caixão está sendo carregado. De um lado, uma multidão chorando, lamentando. Quando pesquisei um pouquinho essa história, historiadores dizem que provavelmente nessa multidão existiam inclusive as carpideiras. Quem sabe o que é carpideira? Algumas pessoas sabem. Carpideiras é uma profissão esquisita, mas existia, que eram o quê? Mulheres contratadas para chorar em velórios. Para mostrar, para deixar mais dramática a situação. E aqui está esse ambiente. Socorro, tadinha, misericórdia. Do outro lado, tinha alguns camaradas assim. Olha o caixão. Eu vi o cego enxergar. Eu vi o surdo ouvir. Eu vi o leproso ser curado. Eu vi o paralítico levantar. Eu vou ver o morto ressuscitar. E eles ficaram tão empolgados que eles saíram correndo e foram na direção do cortejo. A história não diz isso, mas é muito provável. Porque as pessoas que estavam caminhando com Jesus tinham certeza que Jesus tinha poder fazer qualquer coisa. E estavam na expectativa de qual seria o próximo milagre. Andaram 30 e tantos quilômetros e estavam agora diante de um caixão. Eles falaram: agora eu entendi por que a gente caminhou tanto. E correram na direção daquele caixão e começaram a dizer: ei gente, para de chorar, pode parar aqui o cortejo. Vocês não sabem o que está acontecendo. Jesus Cristo está vindo aí. E vocês não sabem o quê? Esse piá morreu na melhor hora. Desculpa o piá de Curitiba. Esse menino morreu na pior hora. Na melhor hora. Porque se ele tivesse morrido ontem, a gente não teria passado ainda. Se ele morresse amanhã, a gente já teria passado. Foi na hora certa para a gente ter esse encontro. Podem parar, ele vai viver. Mas qual que você acha que foi a reação daqueles que estavam chorando? Sabe o que eles fizeram? Calem a boca. O que vocês estão pensando, seus malucos? Coitada dessa mulher. Vocês vêm aqui trazer uma mensagem de esperança, dizendo que esse menino vai ressuscitar, que está vindo um tal de Jesus. Que falta de consideração nesse momento. Saiam daqui. Vocês não podem fazer isso. Tentando calar aqueles que estavam entusiasmados. Só que aí, Jesus vem andando. E agora Jesus chega. E agora Jesus olha para aquela mulher. E tem um monte de gente, meus pêsames, meus sentimentos. Eu sinto muito. Toma aqui o meu lenço. Eu vou acompanhar a senhora até enterrar o seu filho. Eu estou aqui do teu lado. Eu vou chorar com você. E sabe o que Jesus diz? Não chore mais. E aqui é gostoso também de imaginar como Jesus disse. Porque a gente pode pensar assim, tem gente que tem uma má relação, um mau compreendimento de quem é Jesus. E pensa que Jesus poderia talvez chegar e dizer: ô mulher, para de chorar. Engula esse choro aí.
Imagina, eu estou aqui, eu vou resolver, por que você está chorando? Mas obviamente Jesus não fez isso. Com toda a compaixão. O texto diz que Jesus se moveu de compaixão e olhou e disse para aquela mulher, não chore mais. E com isso Jesus estava dizendo, sabe por que não chore mais? Porque você não precisa mais chorar. Eu cheguei aqui, eu sou aquele que transforma morte em vida. Eu sou aquele que não conhece o impossível. Eu fui enviado pelo meu Pai ao mundo para destruir a morte, destruir as obras de Satanás e dar vida a todos aqueles que estão debaixo de condenação. Não chore mais. Não chore mais. E aí, nós lemos há pouco, Jesus então toca naquele caixão, as pessoas que estão carregando param, e Jesus diz ao jovem, jovem, levante-se. Não, mas é impossível. Não tem como. Não, naturalmente isso não pode acontecer. Jesus, não dê falsas expectativas. Psst. Menino, levante-se. Imediatamente aquele menino senta no caixão, começa a conversar. E Jesus diz, minha amada, tome o seu filho de volta. Você não vai sepultar hoje os seus sonhos, você não vai sepultar o seu sustento, hoje não é o fim da sua vida. E ele restitui aquele menino à sua mãe. Até aqui o que eu fiz? Mergulhamos juntos na história. E por que eu fiz isso? Porque agora eu quero refletir com você uma aplicação pessoal para mim e para você. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer a gente pensar. Temos aqui uma multidão que chora, lamenta, estende o lenço, oferece o ombro, acompanha o problema, acompanha o cortejo e diz, eu estou com você até a hora que você enterrar os seus sonhos, até a hora que não tiver mais esperança alguma, mas eu não posso mudar a sua vida. E eu tenho aqui uma outra multidão que parece louca, mas que diz para você, ei, não tem motivo de chorar, Jesus pode fazer tudo, Ele pode transformar qualquer situação, Ele está presente, não chore mais, saiba que tem solução, Jesus está aqui. E aí a reflexão primeira reflexão, qual é a multidão que você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? De repente, eu e você podemos atravessar situações, dificuldades, problemas, lutas, adversidades. Talvez, inclusive, passamos por algumas situações que a gente olha assim e fala, não vejo solução. E aí nós temos pessoas que se aproximam de nós e dizem, eu concordo, não tem jeito mesmo. Puxa, que situação, hein? Que problema. Então, posso te oferecer um lenço? Posso chorar com você? Posso lamentar com você? Olha, eu estou aqui para o que você precisar. Vem em casa tomar um cafezinho. Quer que eu vá aí te consolar? Eu estou à sua disposição para sofrer junto com você. Mas eu não posso mudar a sua história. Eu só posso concordar que você está no fundo do poço. Ou eu tenho uma multidão de gente que diz, ei, peraí. Por mais que pareça impossível, vamos apresentar isso a Deus? Vamos colocar essa situação diante de Deus? Ele pode todas as coisas. Eu sei que não é lógico, eu sei que não é possível, mas quer saber? Ele pode. Vamos fazer isso, vamos parar de chorar? Chorar não vai mudar nada nesse momento. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos buscar a Ele, que não conhece o impossível. Só que muitas vezes parece que é mais confortável nos vitimizar e nos rodear de pessoas que concordam com o nosso problema. Que choram com a gente, que dizem meus sentimentos, que estendem o lenço e oferecem o ombro para a gente chorar, mas que não mudam a nossa história. E eu e você precisamos intencionalmente decidir em que multidão, a qual multidão nós vamos ouvir. Quais são as vozes que nós vamos deixar entrar nos nossos ouvidos? Quais são as vozes que vão influenciar os nossos pensamentos?
Quais são as vozes que vão influenciar o nosso posicionamento diante das situações? E eu convido você a fazer uma breve reflexão, você com você mesmo. Quem você tem dado ouvidos? Será que o fato de às vezes você estar enfrentando uma situação já há muito tempo, não alcançando vitória, é porque você está preferindo caminhar com aqueles que concordam que você é uma vítima, em vez de andar com aqueles que dizem: ei, você não é uma vítima, você é um filho, uma filha amada de Deus, e você tem por você aquele que pode mudar a sua história? Só que aqui é confortável. Eu me jogo na cama, eu entro na depressão, eu não saio mais dali, eu aceito a dor, eu acho que eu não posso nada, entro no complexo de Hardy, ó vida, ó céu, ó azar, e vou até os 7 palmos abaixo da terra, porque nada muda. Ou aqui talvez o conselho não seja tão confortável, talvez o conselho chega: ei, vamos nos colocar de pé, ei, vamos orar. Ei, vamos buscar na palavra. Vamos buscar uma palavra de Deus para essa situação. Vamos declarar que o espiritual está acima do material. E o espiritual cria aquilo que o material materializa. Que existe, que acontece no material. E aí aqui exige um posicionamento. Lá é uma entrega, uma rendição. E aí a primeira reflexão. A quem temos ouvido? E uma decisão, a quem eu decido ouvir a partir desse dia. Uma segunda reflexão, um segundo pensamento. Em qual multidão você está inserido? Qual é a voz que tem saído da sua boca? Quando chegam situações, quando chegam problemas, quando alguém chega até você sofrendo, passando uma dor, passando um problema, passando um sofrimento, o que você tem dito? Você tem sido da multidão que concorda com o problema, concorda com a dor, você chora com a pessoa, você estende o lenço, você diz: eu sinto muito. Você oferece o teu ombro, você vai na casa da pessoa: posso tomar um cafezinho com você para chorar junto? E não parece legal ir lá tomar um cafezinho e chorar junto? Ir lá e tomar um cafezinho é show. Mas tem que saber o momento de chorar e o momento de parar de chorar. Eu sou dessa multidão que concordo com o problema e digo: não tem jeito mesmo. Ferrou. Ou eu sou da multidão que fala: ei, eu conheço um Deus. Aquele que pode fazer infinitamente mais, além, acima de tudo que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Ele não conhece o impossível. Eu vou até você, eu vou abraçar você, eu vou erguer você, eu vou juntamente com você à presença de Jesus, eu vou orar com você e nós vamos ver o milagre acontecer, porque Jesus está aqui. E Ele restaura, Ele vivifica, Ele transforma, Ele pode solucionar toda e qualquer situação. Vamos, levante-se. Em que multidão estamos inseridos? Qual voz tem sido emitida pelas nossas bocas? Eu sei que é uma provocação, eu sei que nessa hora, pastor, sabe como é que é? Mas eu quero trazer esse pensamento para que nós tenhamos um posicionamento intencional, queridos. Porque muitas vezes não é maldade. Muitas vezes não é por maldade. A gente de fato sente, a gente de fato se move de compaixão, de piedade pelas pessoas e diz: tá bom, eu vou chorar com você, você está precisando de companhia, eu vou estar aí contigo. Só que nós precisamos saber que nós somos embaixadores do reino de Deus. E o nosso papel na terra não é chorar e me conformar com a dor do próximo. Mas o meu e o seu papel na terra é ser um embaixador que diz: o reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chegou, a vitória é estabelecida na sua vida. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Nós somos filhos e filhas amados de Deus, reis e sacerdotes que reinam sobre a terra. E nós compartilhamos a mensagem que concorda com aquilo que Deus enxerga. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus não vivem debaixo de condenação. A Bíblia diz que eu e você e aqueles que amam a Deus são mais do que vencedores. Se isso é verdade, Deus não enxerga ninguém como derrotado. E eu e você não devemos enxergar.
Eu não devo concordar com a derrota do meu irmão. Porque do ponto de vista de Deus, isso não é verdade, não é assim. Não é isso que Ele quer, e não é isso que Ele fez, e não é isso que Ele deu. Ele nos fez vencedores. Ele nos fez conquistadores. Foi lido hoje o texto. O pastor Ney citou aqui o texto de Salmos. Nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Nós damos fruto no tempo certo. As nossas folhas não murcham. Tudo aquilo que nós fazemos prospera. Essa é a verdade sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre qualquer vida que conhecer a Cristo Jesus. A partir do momento que essa pessoa é apresentada por Jesus, por você, você pode declarar: você é mais que vencedor. Você não será derrotado. Mas muitas vezes nós somos tentados a ser movidos pela alma. E pela alma choramos, lamentamos, sofremos e sepultamos. Mas eu quero hoje te convidar a você intencionalmente se posicionar com alguém que não compõe multidão de funerais, mas você compõe multidão de ressurreições. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você, assim como nós aprendemos nessa história, que não é tarde demais para a sua vida. Talvez você esteja aqui e fala: pastor, eu tenho uma situação na minha vida que não tem mais jeito. Acabou. Não tem solução. Não entendo, não vejo solução. E aí eu quero convidar você de novo para a história, só que agora para visualizar ela, a perspectiva espiritual da história. Nós temos uma multidão deste lado, caminhando atrás de um caixão, uma viúva, um jovem, um caixão, e uma multidão chorando e lamentando. E espiritualmente, à frente dessa multidão, existe um personagem. Aquele que veio roubar, matar e destruir. Satanás. Esse não está triste, esse não está chorando, esse está feliz porque ele cumpriu o seu propósito. Já havia matado o marido, agora com a morte do jovem, ele está matando a mulher sem precisar tirar a vida dela. Satisfeito. Obra-prima. Matei 2 pessoas e a terceira vai sofrer mais do que morta. Feliz, contente, marchando à frente daquele cortejo. Do outro lado, uma multidão. No plano terreno, Jesus. No plano eterno, celestial e espiritual, também Cristo Jesus. Se de um lado aquele que vem matar, roubar e destruir, do outro aquele que diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. E eles se encontram. E eles se encontram num lugar específico. E aí a Bíblia é muito legal. Nós lemos o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem uma característica, porque o evangelista, o Lucas, ele era médico por profissão. E quando a gente estuda os evangelhos, a gente descobre características de cada um dos escritores. E Lucas tinha uma característica específica que ele detalhava um pouquinho mais as coisas. Alguns detalhes ele colocava que nos outros evangelhos às vezes não eram citados e ele citava. Esse texto, por exemplo, tem uma informação que aparentemente pode passar batida, que não precisaria nem estar ali. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino. E nada do que está na Bíblia é um detalhe que pode ser desperdiçado. E quando Lucas registra o local do encontro, tem um motivo. Qual o motivo? O texto diz que, aproximando-se do portão da cidade, da porta da cidade, estava saindo um cortejo. O encontro dessas 2 multidões se deu na porta da cidade. Pastor, e o que isso tem de importante? Por que isso é relevante? É importante pelo seguinte: naqueles dias, a porta da cidade era lugar de autoridade, era um tribunal, era um lugar de justiça estabelecida. Como assim? Na porta da cidade assentavam-se os anciãos da cidade, os cabelinhos brancos, as pessoas de mais idade, mais experiência. E essas pessoas se assentavam à porta da cidade por ter mais experiência para ouvir as causas de discussão que existia no meio do povo. Às vezes 2 vizinhos, um fez lá um puxadinho e o vizinho dele diz: ei, você avançou 1 metro na minha propriedade.
Outro, não, esse terreno é meu. Não, mas não é, e os dois não se acertam. O que eles vão? Eles vão à porta da cidade, apresentam a sua causa aos anciãos, e aquilo que os anciãos analisam e definem é um veredito que tem que ser cumprido. Porta da cidade era assim que funcionava. Quando esse encontro acontece na porta da cidade, está acontecendo num lugar de autoridade, onde o veredito é estabelecido, onde aquilo que é dito ali deve ser feito. Voltando ao cenário, chega aqui Satanás. Matei o pai, matei o filho. A mulher eu nem preciso matar, mas ela vai sofrer mais do que se estivesse morta. Dizendo, Jesus, você chegou tarde demais. E do outro lado vem Jesus. Calmamente, depois de caminhar 30 quilômetros, porque ele se importava com aquela mulher. Porque ele se importa com você. E quando Satanás diz, Jesus, você chegou tarde demais, Jesus só encosta no caixão e diz, eu? Satanás, você não é nada. Eu sou o Deus que dá vida. Jovem, eu te digo, levante-se. Satanás é escorraçado daquele lugar, humilhado. Achando que era vencedor, saiu dali derrotado. A obra que ele fez, a sua obra-prima foi acabada assim. Porque Jesus estava naquele lugar. E mais uma vez eu quero te dizer, não é tarde demais para a sua vida. Jesus te trouxe a este lugar para ter um encontro com você hoje. Para dizer para você, não é tarde demais. Satanás acha que venceu na sua vida. Ele não venceu. Eu dou vida aonde você acha que morreu já na sua vida. Não é tarde demais. E eu quero concluir esse pensamento com mais um posicionamento, mais um entendimento extraordinário que eu e você devemos ter. Eu lembro que na minha juventude a gente cantava uma música que falava que era baseada em um salmo, que falava de portas. E a gente cantava essa música e eu confesso que eu não entendia. A gente cantava, era uma música animada. Deixa eu ver se alguns de vocês lembram. Aquela música assim. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei? Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na batalha. Levantei, e aí vai. E cada vez que a gente cantava essa música e repetia, acelerava o ritmo, e a gente dançava, a gente pulava, e era uma alegria e tal. Só que eu não entendia. Nunca entendi. Que raio de porta tem cabeça? Você já entendeu? Que quer dizer levantai, ó portas, as vossas cabeças? Vamos ler o Salmo. O Salmo está, Salmo 24, versículo 7 ao versículo 10. O texto diz assim, levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Foi até aqui? Então até aqui. E aí eu não entendia até o dia que eu li o texto de Lucas. Quando eu descobri que portas são os lugares de autoridade, de veredito. E aí sabe o que eu entendi? Eu e você somos portas. Por isso que o texto diz, levantem, ó portas, as suas cabeças. O que significa nós levantarmos as nossas cabeças, nós entendermos e assumirmos a nossa posição de autoridade sobre a terra. Nós somos o lugar do veredito.
aonde nós levantamos as nossas cabeças, nos posicionamos como lugar de autoridade, o Rei da Glória entra. E as pessoas trazem histórias, e pode ser até histórias de morte até nós, e Satanás vem dizendo é tarde demais, mas nós levantamos as nossas cabeças e entra o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Queridos, nós fomos colocados por Deus neste mundo para sermos aqueles que o representam, para trazer o reino, para representar o seu reino. E eu e você precisamos nos posicionar. Às vezes a gente é daquele tipo que foge do problema. Não quero ouvir, que ninguém venha me trazer problema. Pare com isso. Deixe as pessoas trazerem os problemas. Levante a sua cabeça e saiba, o Rei da Glória vai entrar. E aquele problema que trouxeram para você será resolvido. Aquela pessoa encontrará vitória. Aquela pessoa encontrará esperança. Aquela pessoa encontrará saúde. Aquela pessoa encontrará renovo. Porque você levanta a sua cabeça consciente, sabendo que você é um lugar de autoridade. Porque você é bom? Não, porque Deus é bom. E Ele te ama, e Ele te escolheu e te deu o privilégio de ser alguém por quem o Rei da Glória se expressa. E quando dizem que é morte, você diz, não, existe vida. Quando dizem que é tarde demais, você diz, não é. Jesus pode fazer tudo, a todo tempo. Eu e você, esta igreja é uma porta. Esta igreja é uma porta nessa cidade. É um lugar de autoridade. Esta igreja, entendendo quem é, levanta a sua cabeça e diz que venham os aflitos, que venham os exaustos, que venham os doentes, que venham os problemáticos, que venham. Porque neste lugar o Rei da Glória entra nas histórias. E o Rei da Glória é poderoso na batalha. Se vierem trazer uma guerra, saiba que Ele é mais do que vencedor. Ah, queridos, que história extraordinária. Que história extraordinária. Podemos aprender com essa história que nós podemos nos agrupar num grupo de pessoas que chora e não muda nada. Mas nós podemos saber que caminhamos com Jesus e Ele, aonde quer que vá, Ele muda tudo. Podemos decidir não mais dar ouvidos à lamentação, lumura e concordância com os nossos problemas. Podemos dar ouvido à palavra de Deus que nos dá esperança e certeza de vitória. Podemos saber que nunca, jamais será tarde demais. Sempre podemos ter a vitória em Cristo Jesus. E podemos saber que nós somos, pessoal do louvor, nós somos portas levantadas por Deus. Lugar de autoridade. Que privilégio. Eu e você sabemos que o Rei da Glória, Rei da Glória, Ele entra na história, Ele entra nos cenários, Ele entra nas situações, Ele muda vidas e através de você, quando você se levanta, a trajetória eterna das pessoas é transformada. Por eu e você sabemos quem somos. Posso te convidar a se colocar em pé, por gentileza? Você recebe essa palavra no seu coração? Pai Celestial, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas histórias que o Senhor vivenciou, experimentou, para também nos ensinar, além de transformar aquelas vidas, naqueles dias, naquele tempo, além da Sua compaixão ter sido expressa por esses personagens que lemos, nós podemos saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Portanto, o Senhor se importa com cada um de nós, o Senhor se importa com aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. O Senhor está disposto a fazer o que for necessário para que essas pessoas tenham um encontro com o Seu amor e o Seu poder. Senhor, mesmo quando elas pensam que não tem mais jeito, que é tarde demais, que Satanás já venceu na vida delas, Senhor Jesus, hoje nós podemos aprender que isso não é verdade, que em Ti sempre sabemos que existe a vida no lugar da morte.
Obrigado, Senhor, porque sonhos que de repente nós estávamos pensando em sepultar, hoje nós sabemos, Jesus, o Senhor pode vivificar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou na terra para também ser instrumentos da mensagem do Evangelho, das boas novas, que mudam, que alteram, que trazem sentido, que trazem razão. Obrigado, Jesus, porque nós estamos do lado da vida. Nós estamos caminhando com o Rei da Glória. Obrigado, Jesus, porque estamos diante de nós uma semana que ela poderia ser uma semana de lamento. Talvez tantas situações adversas poderiam acontecer nessa semana. Mas hoje nós aprendemos a nos posicionar. E por nos posicionarmos, certamente essa semana será uma semana de anunciar a vitória do Senhor. Toda e qualquer situação, circunstância que Satanás tentar levantar de destruição nas nossas vidas, nós já sabemos e declaramos agora que levantamos as nossas cabeças e ordenamos que toda estratégia maligna contra a vida de cada um de nós, ela está quebrada, ela está falida em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque além disso, se durante essa semana alguém trouxer alguma situação de dificuldade, de luta, de guerra, alguma batalha que está travando, Senhor, nós podemos levantar as nossas cabeças e o Rei da Glória vai entrar nessa história e vai mudar essas vidas. Deus, obrigado porque o Senhor fez de nós as pessoas mais felizes da terra. Obrigado porque nós existimos no melhor tempo, Deus. Lemos todo o Velho Testamento, pessoas tentaram ser fiéis ao Senhor na esperança de que um dia viria o Salvador. Mas nós podemos hoje viver na convicção de que o Salvador já veio. Ele já sofreu, Ele já pagou o preço, a morte não pôde detê-lo, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele nos deu a sua vida, Ele morreu a nossa morte e hoje nós vivemos a vida de Cristo Jesus sobre a terra. E a Tua palavra diz que neste mundo, como Jesus é, nós somos. Deus, e nós não queremos ser arrogantes, achando que a gente é alguma coisa, porque a gente não é. Mas nós queremos ser ousados e honrar a obra que o Senhor fez pelas nossas vidas. Nós não merecíamos ser reis, mas o Senhor disse que nós somos reis. Nós não merecíamos governar, nós merecíamos ser escravos, mas o Senhor nos estabeleceu como governo, como autoridade sobre a terra. Foi o Senhor que desejou isso. Então, Deus, para te honrar, para honrar a sua obra, nós assumimos a nossa posição de autoridade sobre a terra. Para governar como bons reis que servem e abençoam todos aqueles que rodeiam as nossas vidas. Pai Celestial, eu quero mais uma vez te agradecer por este final de semana, te agradecer por este culto, te agradecer por essa igreja. Deus, eu quero declarar que essas sementes liberadas sobre este lugar, como afirmei agora e repito, esta igreja é uma porta nesta cidade. E eu declaro, Senhor, que hoje, intencionalmente, cada um dos meus irmãos, juntamente com a Tua igreja na nação brasileira, levanta a sua cabeça, para que o Rei da Glória entre nessa cidade, nesse estado, na nossa nação. O Rei da Glória entre. O Rei poderoso, poderoso nas batalhas. O Rei da Glória, que não conhece o impossível, transforme vidas, destinos, nossa cidade, nosso estado e a nossa nação. Pai Celestial, muito, muito, muito obrigado, porque se declaramos com ousadia, confiança e intrepidez, nós fazemos isso não porque a gente é qualquer coisa, não pelos nossos méritos, mas é porque nós confiamos que a obra de Cristo é suficiente e é perfeita. E por isso nós te louvamos e te honramos. Em nome de Jesus. Amém. Continuem abençoados, queridos.